Olá, no podcast Preparando para a Vida de hoje, vamos conversar sobre conexões de gerações, como pais e filhos aprendem juntos. Preparando para a Vida é um podcast apresentado pelo terceiro ano do Fundamental 1 até o terceiro do ensino médio. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com a Sofia e vamos conversar sobre conexões de gerações. Tudo bem, Sofia? Tudo. Antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos ver o que os alunos e os pais têm a nos dizer sobre o tema. Olá, gente. Meu nome é Ana Luísa. Eu sou a mãe do Murilo, que estuda aqui no Colégio Arnaldo há 2 anos. Ele é aluno do 2º B, da professora Adriana. E hoje eu quero contar para vocês que eu aprendo com meu filho todos os dias. Aprendo com ele a ser resiliente, paciente, né? Sim. A sempre acreditar que a gente é capaz de ir além das nossas forças por amor. E acho que você também aprende com a mamãe, né, Murilo? O que você aprende com a mamãe? Me educar. Ser uma criança educada. Olá, meu nome é Sabrina e aqui eu tô com a Manuela, ela é minha filha no 2º ano e a gente tá aqui pra gente falar um pouquinho do que a gente uma aprende com a outra. E eu aprendo com a minha filha cada vez a ter mais paciência, que cada um tem o seu tempo, que às vezes a gente acha que tem que aprender tudo muito rápido e que não é assim, e que cada um tem o seu espaço, né? E o que você aprende com a mamãe? Eu aprendo quando eu faço para casa com ela. Ela me ajuda, ela fala como tem que fazer assim, ela me ensina. Muito bom que eles trouxeram. O que você acha, Sofia? Eu acho, eu acho muito legal o que eles trouxeram. E no meu caso, particularmente, a minha mãe, ela sempre tenta aplicar a infância dela, que foi muito boa. Minha mãe ia na rua, brincava, jogava bola. Mesmo sendo mulher, a minha mãe jogava bola com os irmãos dela, que ela tem 4 irmãos. E ela tem 3 irmãos, com ela 4 filhos da minha avó. E ela brincava muito com os irmãos dela. E como, tipo, o meu irmão, ele é mais velho e ele não mora comigo. Porque ele já é mais velho, já se desenvolveu. Já é maior de idade. Uhum. E daí eu meio que sou única, entendeu? Daí minha mãe sempre tenta aplicar uma infância boa pra mim, refletida na dela. Ela sabe que ela não vai conseguir fazer igual a dela, porque o mundo, hoje em dia, tem perigo, tem um monte de coisa. Inclusive, eu moro num apartamento que não tem muito espaço pra brincar, e esse tipo de coisa. Mas minha mãe sempre tenta aplicar coisas boas pra eu ter uma infância saudável e, tipo, não ficar presa dentro de um apartamento. Já comigo é, tipo, basicamente a mesma coisa. Só que, ao invés da minha irmã ser maior de idade, ela tem 14 anos, eu tenho 12, né? Só que ela não gosta de brincar muito comigo, ela prefere ficar na televisão, assistindo televisão, né? Aí eu brinco sozinha mesmo. Em frente à minha casa tem uma praça que de manhã e de tarde enche de cachorros. E como eu amo cachorro, eu vou lá brincar com os cachorros. Eu tenho uma vizinha que é da mesma idade que eu, e aí a gente brinca junto quando ela pode. Eu sempre posso, né? Aí a gente fica brincando, é super legal. Então, tipo, eu não fico muito grudada nas telas, igual a geração de hoje. Agora, pensando no papel da escola, o que você acha, Sofia, sabendo que você é do integral e tal? A minha mãe, eu sou do integral, especialmente porque a minha mãe, ela trabalha em casa. Só que ela fica em reuniões o dia inteiro. Porque, tipo, ela vai com pessoa, ela trabalha com um trabalho que ela tem que fazer muitas reuniões com pessoas de outros estados. Daí, pra eu não ficar sozinha em casa, tipo, sozinha em casa não, né? Porque ela fica no escritório e eu fico meio que sozinha em outros cômodos. Daí, pra eu não ficar sozinha, sem fazer nada, tipo, no tédio, só em telas, esse tipo de coisa, minha mãe me colocou no integral, que inclusive eu tava no integral agora. E pra eu socializar, pra não ficar, tipo, entediada em casa, pra eu ter pessoas pra conversar. E é o que eu faço no integral, né? Eu brinco com as minhas amigas. A gente, inclusive, o integral é muito bom, porque ele tem educação física, e é muito bom. Agora vamos para o nosso momento IA. Vamos jogar o tema na rede e veremos o que ela nos traz.
Aprender juntos cria uma ponte entre as gerações, fortalecendo laços e permitindo que pais e filhos compartilhem experiências e conhecimentos mutuamente. Sabedoria versus tecnologia. Enquanto os mais velhos podem compartilhar sabedoria, histórias de vida e experiências acumuladas, os mais jovens podem ensinar sobre o universo digital e novas tecnologias. O aprendizado intergeracional traz vantagens significativas para todos os membros da família. Crescimento emocional desenvolve habilidades sociais como empatia, paciência e respeito. Fortalecimento do vínculo. As atividades compartilhadas promovem momentos significativos e fortalecem o relacionamento familiar. Aumento da confiança. A interação com não julgamento faz com que as crianças se sintam mais capazes e respeitadas. Propósito renovado. Os adultos mais velhos podem sentir um senso de propósito ao compartilhar seus conhecimentos. Melhora da saúde mental. O aprendizado contínuo estimula a mente e contribui para a saúde mental e física. Habilidades de parentalidade. Os pais podem entender melhor como seus filhos aprendem, melhorando as habilidades de comunicação e apoio. Rotinas de estudo. Estabelecer um horário para fazer a lição de casa juntos, onde os pais podem orientar e, em vez de dar as respostas, estimula a resolução de problemas e o crescimento. Exploração do mundo. Visitas a museus, viagens ou conversas sobre as experiências diárias podem reforçar o aprendizado de forma divertida e prática. Dentre os temas que a Yá nos trouxe, eu achei legal o tema projetos colaborativos e as tecnologias. E você, Sofia? E por que você achou isso legal? Eu achei legal o tema organização de estudos e o tema exploração do mundo. Eu acho bastante importante a exploração do mundo para te dar direito de conhecimento e de sabedoria sobre um mundo mais além. E eu também acho importante a rotina de estudos, porque você se organiza, para você ter, porque é bem preciso uma organização não impecável, uma organização pelo menos uma organização boa para você conseguir se concentrar nos estudos, porque os estudos eles não dependem só de decoreba, como diz, né, decoreba, e esse tipo de coisa, mas depende de como você está se organizando e como você está se organizando, tipo, se você também é bem importante você dormir bem para colaborar quando você estiver tentando focar no seu estudo. Por exemplo, antes de uma prova, você tá lá estudando, só que você tem que ter uma rotina boa, uma organização boa do que você vai aprender ali. E nisso, os nossos pais podem nos ajudar com essa rotina de estudo. Uma coisa que eu acho legal também na rotina de estudo é você também não ficar só focado na rotina de estudo. Tipo, fazer o podcast aqui do colégio, né? Fazer o esporte, fazer empreendedorismo, teatro, essas coisas. Fazer algumas coisas extracurricular. Se você ficar só focado nos estudos, você também não consegue ter uma mentalidade boa, você não consegue ter um psicológico bom, você não consegue ter uma saúde boa, né? Então você tem que focar em outras coisas também além dos estudos. E uma coisa que eu também acho bastante importante, que você me lembrou, que é o projeto Aluno Ajuda Aluno, que a escola organizou. Que é pegar os alunos com as melhores notas e tal, para ensinar alguns alunos que necessitam de aprender, porque você pode não estar entendendo com a explicação do professor e esse tipo de coisa, daí você pega um aluno que está na sua turma e daí ele te explica da maneira que ele entendeu, porque é bem mais compreensivo você aprender, estudar com uma pessoa da sua idade que tem os mesmos focos que você. É verdade. Agora, o que eu achei interessante nos meus temas foram que nos projetos colaborativos eu vi que tinha, tipo, ajudar mais em casa, entendeu? Como fazer faxina, cozinha e tal. E eu acho, tipo, extremamente importante uma pessoa saber cozinhar. Porque quando, tipo, pelo menos na minha família, depois dos 18 anos, você não fica mais na casa dos seus pais. Então, você tem que aprender a fazer as coisas básicas de casa antes de sair de casa. Porque depois que você sair de casa,
não sofrer tanto pra aprender. Por exemplo, tem vezes que aos domingos eu sinto vontade de limpar minha casa. Então eu vou lá. É estranho, mas. Então eu vou lá, pego vassoura, balde de água, rodo, pano, esses trem, e vou começando a limpar minha casa. Às vezes eu também sinto vontade de cozinhar. Então, eu peço pro meu pai pra, tipo, no dia seguinte eu fazer o almoço. Ou então eu vou lá, faço um bolo, um doce. Cozinho qualquer coisa pra mim, entendeu? Aí, por exemplo, eu tô com vontade de comer um bolo. Aí eu não sei fazer um bolo, então eu vou ter que pedir ajuda pra alguma pessoa da minha família. Só que, como eu já sei, eu não preciso pedir pra ninguém fazer nada pra mim, que é uma coisa extremamente chata se você ficar pedindo toda hora pra essa pessoa fazer algo. Então é melhor você criar a responsabilidade de fazer você mesmo. E esse negócio que você falou, vem da independência, de você cozinhar sozinha, de você já ir se aprimorando para os seus 18 anos, para quando... Porque depois dos seus 18 anos, você não pode depender mais de ninguém. Você até tem essa opção, mas, tipo... Depende da sua família, né? Exatamente. Mas é interessante você começar a pegar os seus próprios hábitos, a você se tornar mais independente. Mas lembrando que sempre quando a gente for cozinhar, esse tipo de coisa, tem que ter sempre um adulto do lado, né? Pra não acontecer nenhum acidente, esse tipo de coisa. No meu caso, eu não tenho mais nenhum adulto perto de mim, porque meus pais já confiam em mim. Porque já tem, tipo, uns 2 anos que eu comecei a cozinhar. Mas é óbvio que sempre que quando eu começava a cozinhar, eu sempre pedia permissão dos meus pais. Aí, tipo, se eles deixassem, um dos responsáveis, meu pai, minha mãe, minha avó, tinham que estar do meu lado, por caso acontecesse alguma coisa. Por exemplo, eu me queimei, eles precisam me ajudar. Se eles não estiverem perto, eu não posso fazer nada, porque eu não sabia fazer nada. Nem primeiros socorros, né? Tipo, eu não sabia que tinha que colocar a mão debaixo da água se eu me queimasse, uma água gelada, ou colocar um gelo e tal. Então, sempre é bom, quando você estiver começando, ter um adulto por perto. Agora, falando de tecnologias, que foi um outro tema que eu decidi escolher, foi que os nossos avós, até mesmo pais e mães, não estão muito acostumados com essa tecnologia nova que foi se aprimorando cada vez mais nesses últimos anos. Então, como parece que a gente já nasceu sabendo usar essa tecnologia toda, a gente pode ajudar os nossos pais, nossos avós. Por exemplo, minhas 2 avós e meu avô vivem me pedindo ajuda e pedindo ajuda para minha irmã, mas é mais para mim, para ajudar eles a fazer algumas coisas. Por exemplo, mandar uma mensagem, enviar um vídeo, mandar uma figurinha. E, tipo, por exemplo, tá com o armazenamento cheio na galeria, no WhatsApp, por exemplo, eles não vão saber mexer. Então, eles vão chamar a nossa ajuda, eles vão pedir a nossa ajuda, vão nos chamar, né? E aí a gente vai ter que ajudar. E é muito importante a gente ajudar eles com maior carinho, amor. Até porque lá atrás eles já nos ajudaram a dar comida na boca, a trocar as nossas fraldas. Eles nos ajudaram eles nos ajudaram a fazer muita coisa. Então, é bom a gente retribuir esse favor. E também acontece que a gente acaba passando mais tempo com os nossos familiares, aprendendo coisas também na época deles. Eles acabam aprendendo coisas com a gente. Então é muito bom esse momento em família. E também, tipo, igual você falou que os pais aprendem com a gente, esse tipo de coisa. Você tá sempre aprendendo, mesmo fora da escola, mesmo que você, tipo, já formou. Você fica aprendendo pro resto da vida. Você aprende até o dia da sua morte, porque você vai ter gerações que vão te ensinar, o mundo vai evoluindo e você vai se adaptando e aprendendo coisas novas. Então nunca você vai parar de aprender. Pois é. Bom, o podcast acaba por aqui. Muito obrigada, Sofia. Siga os nossos podcasts. Lembrando que acontece de 15 em 15 dias, sempre às quarta-feiras. Pode nos seguir aqui na rede social do Colégio Arnaldo.